Fala, garotada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Simbora, tamo junto? Vamos lá? Bom, no nosso último encontro, a gente falou um pouco sobre a questão do imperialismo, ou seja, esse conjunto de ideias que passou a nortear as ações políticas, econômicas e culturais dentro do continente europeu. A gente viu também que esse conjunto de ideias ele acaba impulsionando, né, na busca por novos mercados, na busca por um mercado consumidor e também na busca por matéria-prima, a gente vê que, na verdade, os europeus vão para outros continentes e começam, né, que na verdade já foram desde os séculos passados, que a gente viu isso no mercantilismo, beleza? Mas só relembrando, então o que acontece? Eles começam agora um novo tipo de dominação, que a gente chamou na última aula de neocolonialismo, muito embora a base colonial esteja ali presente, a gente vê que, na verdade, essa nova proposta ela se diferencia em algumas coisas. Bom, então, dando continuidade, esse novo processo de imperialismo ele vai trazer consequências, e consequências significativas. Então, quando a gente começa a pensar um pouco nisso aí, a gente vai começar a entender que essas consequências elas vieram na forma de guerras. Então, aquilo que foi uma disputa antes, muitas vezes de forma política, de forma, vamos por assim dizer, no campo da diplomacia ou do entendimento, agora não mais. A gente vai começar a entender que essas propostas, essas disputas, na verdade, elas se darão de forma beligerante, ou seja, de forma de confronto direto. Ok? Então, a gente vai aprender um pouco hoje das chamadas consequências, as causas e consequências das duas grandes guerras mundiais. Tu vem comigo? Vamos embora? Vamos lá? Tamo junto? Bom, causa das duas grandes guerras mundiais. Primeiro ponto que a gente vai ter bem interessante é que as duas grandes guerras mundiais, elas, enquanto na questão das causas, elas possuem causas praticamente semelhantes. Elas se aproximam muito uma das outras. Então, para você ter uma ideia, uma das causas foi o nacionalismo. Segunda causa, a gente tem as disputas territoriais, tanto na Europa quanto nas colônias. E a gente tem também, por fim, a competição econômica do mercado, ou por mercados. E aí, se a gente observar bem, desde o início que a gente fala, desde a primeira aula nossa, desde o nosso primeiro encontro, a gente fala, na verdade, que o que aconteceu de interessante aí? Todo esse processo ele tem uma motivação econômica. Ele é motivado por questões econômicas. Então a gente viu colonialismo, mercantilismo, motivação econômica também. A gente viu imperialismo, motivação econômica. E a gente está vendo agora, ao final, as duas grandes guerras que, por fim, a competição econômica também está lá enquanto causa para esses dois grandes conflitos mundiais. Bom, essa Primeira Guerra Mundial, que acontece de 1914 a 1918, ela é chamada também de Guerra das Trincheiras. A gente está vendo aí na nossa imagem, do nosso slide, soldados entrincheirados. Beleza? Vamos para frente. Bom, ainda como causa, a gente tem o seguinte das duas grandes guerras. A evolução tecnológica, e mais uma vez a gente frisa esse ponto, porque se nós observarmos direitinho, já desde o primeiro momento lá do colonialismo, lá do mercantilismo, a gente tem um negócio bem interessante, é que, na verdade, o avanço técnico-científico, ele dá condições para que esse domínio, ele de fato aconteça, ele de fato seja obtido, aconteça, beleza? Então, no caso das duas grandes guerras, essa evolução tecnológica, técnico-científica, ela alcança a questão bélica. Então, novos armamentos, novas coisas começam a ser produzidas com um poder de destruição muito maior. Observe que quando a gente falava do mercantilismo e do colonialismo, já no século XIV, no século XV, a gente falava, por exemplo, que a pólvora dava um certo suporte a isso aí, uma questão de segurança. Agora a gente já está no século XX, e no século XX
a evolução técnica científica, ela proporciona novas condições de armas muito mais, com a capacidade de destruição muito maior. Beleza? Tamo junto, vamos para frente? Vamos lá. Bom, a gente viu que a primeira causa disso aí tinha sido o quê? O nacionalismo. Mas, Dário, o que é esse nacionalismo? Nacionalismo, na verdade, é o que a gente entende, vamos dizer que seja um conceito que foi criado para tipificar um fenômeno que acontece no século XIX, né? Tem sua origem basicamente na França, mas que se espalha para o restante da Europa, também para uma parte do mundo, né? E esse nacionalismo, na verdade, ele tenta, esse fenômeno, ele desenvolve um sentimento nas pessoas de pertencimento, ou seja, um orgulho de pertencer a algo. Então, na verdade, ele trabalha com uma perspectiva de desenvolver em alguém o orgulho de pertencer a algo. Ou seja, quando você tem aquele seu orgulho assim de uma forma um pouco mais grosseira de exemplo. Mas quando você diz, o meu time de futebol é tal, né? Você briga pelaquela camisa, você defende aquela camisa, você pertence àquela realidade do time, você se identifica nele. Na verdade, o nacionalismo é um conjunto de ideias que pode grosseiramente ser exemplificado com isso aí. Então, na verdade, eu pertenço à nação, ao Brasil, né? Eu pertenço ao Brasil, eu sou brasileiro. Essa ideia, né? Isso aí, na verdade, é muito forte e é um orgulho de pertencer a algo. Então, é um orgulho de pertencer a uma cultura, é um orgulho de pertencer a uma região. Nós, pernambucanos, nós temos isso muito forte, né? Eu sou pernambucano, né? Eu sou da Gema. Massa, isso aí é muito bom. Tá beleza? Então, o nacionalismo, ele possui sim todo um contexto positivo, mas ele também contém em si, quando aproveitado de forma errada, ele possui também um contexto ruim, não muito bom, né? Mas aí o seguinte, esse pertencimento a uma cultura, a uma religião, a uma língua, a um povo que te faz ser algo, te dá orgulho de algo, beleza? Então, nacionalismo. Aí no nosso slide a gente tem algumas bandeiras, como vocês estão vendo aqui, algumas bandeiras, e essas bandeiras, na verdade, a bandeira como sendo um dos símbolos do nacionalismo de pertencer a uma nação. Beleza, galera? Vamos embora. Bom, as consequências da Primeira Guerra Mundial, na verdade, foi o surgimento, entre muitas, a gente vai só destacar algumas aqui, o surgimento da chamada Liga das Nações, que é uma organização que tem por objetivo, após ter sido visto todas as consequências que a Primeira Guerra deu, então algumas nações se reúnem para tentar fazer com que a diplomacia seja mais empregada e que não leve ao surgimento de outro conflito, como foi essa Primeira Grande Guerra Mundial. Beleza? Enquanto consequência também a gente tem um grande número de mortes. Gente, foram mais de 20 milhões de pessoas feridas ou mutiladas e mais de 10 milhões de mortes. Beleza? Muito mais. Então, isso aí também é uma consequência. E no terceiro ponto, a gente tem também a chamada nova divisão política europeia. Então, para você ter uma ideia, dos 5 grandes impérios existentes no período, a gente sobrou apenas o Império Britânico. Então, os impérios alemão, austro-húngaro, russo, turcomano, se desintegraram e seus territórios foram divididos em novos estados nacionais ou anexados por outros países. Gente, isso aí representa o quê? Isso aí representa a origem de novos países, de novas nações. E isso é muito interessante. Observe que o nacionalismo, ele também vai contribuir para isso. Tá massa? Vamos lá, vamos embora? Vamos embora. Então, também a destruição da infraestrutura, porque toda a guerra acontece no espaço da Europa, e, por consequência, a gente tem o quê? Que indústrias, hospitais, então, boa parte da infraestrutura das cidades e tantas outras coisas são destruídas no processo do conflito. Beleza? A gente vai ter instabilidade social, política social, a gente vai ter desemprego, a gente vai ter fome. Tudo isso são consequências da guerra. E esse processo aí, quando a gente fala de instabilidade política e social, ele também vai contribuir, ou seja, ele vai dar origem a processos do chamado a ascensão dos regimes totalitários na Europa, como o nazismo e como o fascismo. Bom,
A gente ainda tem como consequência a derrota desses regimes totalitários na Segunda Guerra. A gente tem o desenvolvimento de novas tecnologias, né, como o uso da panela Teflon, zíperes, cirurgias plásticas e antibióticos, né, foram desenvolvidos durante a Segunda Guerra. A gente tem também a criação da Organização das Nações Unidas, que na verdade vai substituir a Liga das Nações, porque foi ineficiente. Na verdade, a Liga das Nações não conseguiu, de forma diplomática, evitar a Segunda Guerra Mundial. A gente vai ter o declínio da política econômica, da influência da política, da economia e da cultura da Europa. A gente vai ter novos polos, né? Novos centros de poder. O centro migra da Europa para a América. Na verdade, a gente tem a ascensão dos Estados Unidos e, por consequência disso, a gente tem, inclusive, uma nova fase da história mundial conhecida como Guerra Fria, que é, na verdade, o conflito ideológico, né, armamentista, bélico, etc., entre duas nações, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Beleza? A gente tem um processo também de descolonização da África e da Ásia, que na verdade irão acontecer várias independências nesses dois continentes. Bem interessante isso aí como produto do enfraquecimento das nações europeias, tanto economicamente como politicamente, no final da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então a gente tem aqui algumas imagens, né, no slide de alguns avanços considerados importantes durante a Segunda Guerra Mundial, como produto da Segunda Guerra Mundial, que é a penicilina, a fita adesiva, o raio-x, né, portátil e comidas enlatadas. E aqui um desenho, né, a Guerra Fria, né, que é a rivalidade ideológica, econômica, política e armamentista entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Beleza, pessoal? Bom, a gente vai lançar o desafio para vocês, o desafio da nossa aula de hoje, nossa aula está encerrando, né? E é o seguinte: descubra qual foi a importância de Pernambuco na Segunda Guerra Mundial. Esse é o desafio da nossa aula de hoje. Estamos encerrando, dizendo a vocês um grande abraço, que Deus nos ajude, nos abençoe. Até o próximo encontro. Beleza? Tchau, galera. Valeu!